escravos começam a chegar para valer ali em meados do século XVI, os escravos de origem africana. Até então, uma série de modalidades de relacionamento com as populações indígenas vinha sendo posta em prática, inclusive a submissão dos mesmos à condição de escravos. Os indígenas não desaparecerão do cenário colonial nunca. Doravante, os escravos africanos e seus descendentes também não. Essa mescla, então, essa miscigenação, também obedece aos ditames de uma hierarquização que organiza toda a sociedade colonial. Isso a gente também vem reforçando aqui ao longo do nosso curso, não é? Então, tudo que se processa em termos de mesclas culturais não deve deixar de lado a percepção de que isso se faz com base em hierarquias, com base em relações de dominação. Não são trocas plenamente consensuais, não são equilíbrios estáveis. Sempre há um fato fundador, é a imposição de uma matriz sobre outras. Essa matriz configura as outras mais do que o contrário. No entanto, mesmo essas outras também impactam, claro, essa matriz dominante, essa matriz preponderante aí. Dentro desse esquema, então, nós temos uma pluralidade de formas religiosas das populações indígenas e outra pluralidade das populações africanas. Seria um equívoco reduzirmos essas fontes culturais a matrizes homogêneas. Não preciso discorrer muito sobre isso, é mais ou menos óbvio, mais ou menos evidente após qualquer leitura preliminar nos textos aí do nosso curso ou mesmo de conhecimentos anteriores acerca da nossa matéria. Os jesuítas começam a chegar aqui em 1549, ano do estabelecimento do primeiro governo geral. Essa metade do século XVI, então, faz convergir intentos de uma gestão política mais eficaz, ligados à defesa do território, com o governo geral. Com o deslanche da produção açucareira, com base na mão de obra escrava de origem africana. E também, ao mesmo tempo, com a atuação dos religiosos. Assim, hoje eu posso afirmar com todas as letras algo que eu já disse anteriormente, mas que hoje deve ganhar mais concretude. Não há colonização sem expansão da fé. Não há colonização puramente econômica. Não essa que nós estamos observando aqui no curso. Ela é, na mesma medida, uma colonização cultural. Tão importante quanto a expansão comercial europeia é a expansão religiosa europeia. Primeiro, os jesuítas, depois outras ordens religiosas. O que regula isso, né? O que normatiza a presença desse clero chamado de clero regular, que é o clero das ordens religiosas? Porque, afinal de contas, se faz presente, então, na colônia, tanto o clero regular quanto o clero secular, que é o da igreja como instituição, com a sua sede no Vaticano, em Roma. Clero secular, clero regular. São duas coisas diferentes, mas o secular regula o regular. O regular, então, tem que obedecer uma série de normas, uma série de disposições gerais, mas goza de forte autonomia de ação. As duas coisas se fazem presentes, então, no ambiente colonial. Ora, um dispositivo essencial disso é o chamado padroado régio. O padroado é, em linhas muito gerais, uma descrição e uma análise muito mais pormenorizadas se encontram no Charles Boxer, autor do texto da aula de hoje, né, esse que eu recomendei para vocês. O Boxer discorre, enfim, mais rapidamente no Império Colonial Português e de forma mais pormenorizada num livro chamado A Igreja Militante e a Expansão Ibérica, sobre o padroado. O padroado é, em linhas muito gerais, uma concessão, então, que a Igreja Católica, que a Igreja de Roma, faz à coroa portuguesa, mas também à coroa espanhola, existe esse padroado também no mundo espanhol, de gerenciar uma série de dispositivos da Igreja,
com a presença dessa igreja nos ambientes coloniais. Então a coroa, ela pode interferir na nomeação de bispos, na atuação do clero regular, nos modos de contato com as populações nativas. Estabelece-se então uma parceria com uma concessão de uma série de atributos tradicionalmente da igreja, a concessão desses atributos à coroa. Estabelece então uma parceria. Porque coroa e igreja estão de mãos dadas nesse empreendimento? Porque eles querem a mesma coisa. O que eles querem? Eles querem não apenas a exploração econômica, mas querem também a conquista espiritual. Um quer o outro. Vejam, a coroa também quer a conversão, a conquista espiritual. A igreja também quer a exploração econômica. E nisso, as manifestações que nós temos ao longo dos séculos de colonização são, em geral, bastante eloquentes e bastante coerentes. Não há por que se esperar atitudes que só puderam ser pensadas por essa igreja posteriormente. Quanto a isso, não há meias palavras. Os jesuítas jamais foram defensores estrito sensu dos escravos. Os jesuítas, na colônia, sempre foram escravistas. Uma outra manifestação de dúvida, de divergência no século XVI, nada que fosse capaz de reverter uma tendência geral claríssima. Os jesuítas, então, tinham escravos, exploravam os escravos e só falavam em limitação da escravidão indígena quando havia escravos africanos disponíveis, suficientes para tocar o empreendimento colonial. Aquela complementariedade da escravidão na colônia, tratada pelo Luiz Felipe de Alencastro no seu livro Trato dos Viventes. Vocês também leram esse capítulo. Bem, quando tem escravo africano suficiente para abastecer, ou de origem africana, para abastecer plantation, para abastecer, enfim, pecuária, para abastecer os centros urbanos, aí pode-se falar em escravidão indígena. Quando não tem escravo de origem africana suficiente, aí flexibilizam-se as chamadas leis de proteção das populações nativas. Reside, então, aí uma coerência escravista da parte dos jesuítas, da parte de todos os religiosos em atuação no mundo colonial e da parte da coroa. Vocês vejam aí, recentemente, José de Anchieta virou santo, né? Vocês souberam disso, né? Então, José de Anchieta virou santo. Eu mostrei para vocês um ex-voto segundo o qual Deus, no século XVIII, era ele mesmo escravista. Vocês lembram disso? Pois bem, Deus é visto pelos homens na colônia como escravista. Claro, porque Deus é criado à imagem do homem. Vocês estão entendendo plenamente esse sentido, não é? Assim sendo, os jesuítas são escravistas. José de Anchieta, os jesuítas eram escravistas. Anchieta um pouco menos, porque a escravidão ainda não tinha pego para valer, né? Na época da sua atuação, ela ainda está se consolidando plenamente. Hoje em dia, você não pode admitir que um padre qualquer defenda o cativeiro de seres humanos. Sim, são ideias do nosso tempo, não são ideias da igreja desse tempo aí. O que não significa que todo mundo no mundo aceitasse a escravidão. Estamos dizendo que a igreja, na sua parceria com as coroas ibéricas, se fez uma igreja escravista. Esse é um componente fundamental, um componente essencial para a gente entender, então, como que as coisas caminham de maneira convergente, salvo, lógico, momentos de crise, momentos de desentendimento, momentos de conflito. Os jesuítas serão expulsos da América Portuguesa em várias ocasiões, a mais importante delas em 1759, porque estavam passando dos limites em termos do exercício de uma atuação autônoma que não era mais compatível com os ditames
da coroa portuguesa e uma política de fortalecimento do Império Português do século XVIII. Isso é assunto para o segundo semestre. Então aí há um rompimento, aí há crises de relacionamento e tal. Depois os jesuítas voltam, são readmitidos, mas essa é uma tendência também do mundo ocidental, esse banimento dos jesuítas, porque estavam se tornando muito poderosos de acordo com os padrões de rearranjo desses poderes imperiais dessa época. Mas no geral, então, quando se estabelece essa parceria, ela segue adiante. O Padroado Régio, aliás, tinha sido configurado já no tempo das Cruzadas, porque com isso, os cruzados poderiam manejar os instrumentos do estabelecimento da fé nos territórios conquistados, que eles entendiam que estavam sendo reconquistados. De todo modo, então, os cruzados poderiam, por exemplo, criar templos, poderiam consagrar templos, mesmo não sendo pessoas da igreja. Era uma forma, então, de facilitar a expansão do cristianismo com a expansão territorial promovida pelos cruzados. No século XVI, esse padroado ele é reconfigurado de acordo com uma nova realidade. A Companhia de Jesus foi criada no ano de 1534. A sociedade foi criada em 1534. Em 1549, ela já se faz presente na América Portuguesa. Em 1536, 2 anos depois da criação da Companhia de Jesus, foi estabelecida em Portugal a Santa Inquisição, que era uma instituição que já existia desde o século XIII. A Santa Inquisição não criará tribunais, isto é, não criará sedes na América Portuguesa. Ela fará visitas, as visitações do Santo Ofício, em algumas ocasiões entre o final do século XVI e o começo do século XVII e depois lá na segunda metade do século XVIII. Diferentemente do mundo hispano-americano, que teve aí os seus tribunais, as suas sedes nos vice-reinos da Santa Inquisição, como por exemplo Lima, México, né? Esses centros administrativos importantes do Império Espanhol tiveram seus tribunais do Santo Ofício. Na América Portuguesa a modalidade foi outra, porque isso tem a ver também com diferenças entre os dois impérios, a configuração e o manejo dos assuntos coloniais nesses dois impérios. A Santa Inquisição, então, nesse contexto de reação do catolicismo ao protestantismo, de expansão do trabalho missionário, do estabelecimento de certos consensos em torno das formas de relacionamento com as populações nativas, bem como da necessidade de utilização do trabalho africano, tipifica então essa segunda metade do século XVI como realmente um momento dos mais cruciais para a definição do que serão as condições práticas de exercício dessa religiosidade no mundo colonial. Do que nós estamos falando? Pensem, já nos referimos a um governo à distância, não foi? Eu acho que já fizemos isso. Eu disse, olha, não dá para exercer um poder direto no ambiente colonial, porque afinal de contas as comunicações duram no mínimo 2 meses entre Lisboa e um porto como Recife, ou Salvador, ou Rio de Janeiro. O governo precisa ser um governo adaptado a essas distâncias que são inerentes à configuração de um império ultramarino, como é o Império Português. Assim, o poder político em ambiente colonial é um poder que se faz com base no exercício de poderes muito autônomos. Nada de conceber dominação direta da metrópole, nada de conceber poder absoluto do rei no ambiente colonial. Não, isso não funcionaria jamais. Os impérios coloniais da Idade Moderna, eles se constituem, então, com base na atribuição de espaços de exercício desse poder político fortemente autônomos. As coisas no ambiente colonial, elas têm que ser diferentes das coisas no ambiente metropolitano, porque é impossível que elas sejam uma simples repetição. Isso se chama condição colonial.
A religiosidade deve ser entendida na mesma perspectiva. Não é possível você controlar hábitos dos habitantes na colônia como tenta-se controlar os hábitos morais, religiosos dos portugueses em Portugal. Não dá para fazer isso. Claro que há um projeto, claro que há uma tentativa, claro que há uma diretriz. Algumas coisas são permitidas, outras não são permitidas, mas os desvios acabam por criar novas normas. Essas normas são pautadas por flexibilidade. Um importante estudioso do tema, Luiz Motti, fala então de um catolicismo cuja devoção se faz muito no âmbito privado, no âmbito doméstico na colônia. São pequenos altares, são pequenas imagens que são transportados, esses artefatos, junto com as famílias que, enfim, nos seus processos de mobilização, de mobilidade, desculpem, no território, nas expedições, de um lado para o outro. A religiosidade muitas vezes se faz menos nessa esfera pública do que na esfera doméstica. É na esfera doméstica, então, que esses cultos, que essas devoções, elas encontram outros componentes. Que outros componentes são esses? Do protestantismo, das crenças dos nativos, das religiosidades de origem africana. Tudo isso configura um caldeirão cultural. Só que uma parte desses componentes tentam o tempo todo se impor sobre os outros. Não conseguirão jamais, mas a relação entre eles é, repito, uma relação de dominação. É uma relação hierárquica. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Bem. Se nós voltarmos então às minhas proposições iniciais, é justamente nessa pluralidade de manifestações religiosas que consiste a prática disso que nós estamos tratando agora genericamente por religião. Essa pluralidade fará surgir conflitos, tensões e alternativas. Não alternativas sérias a esse mundo religioso, mas sim ao exercício visto como ideal desse mundo religioso. Dessas tensões, desses conflitos, uma série de situações se modificam em termos de tendências entre o século XVI e o final do século XVIII e o começo do século XIX. Aí nessa outra ponta dessa história da religião no mundo colonial, nós já temos manifestações muito mais contundentes de recusa da religião. Há uma politização dessas práticas alternativas, coisa que não ocorria anteriormente. O que pode ser visto como herético, o que pode ser visto como fortemente desviante nos séculos XVI, XVII, em boa parte do século XVIII, não o é por portar conteúdos políticos claros. Isso só ocorrerá no final do século XVIII, porque isso tem a ver com uma transformação de ideias que ocorre no mundo ocidental. Essa transformação, que vocês também vão estudar melhor no segundo semestre, pode ser referida aqui genericamente como politização dos espaços públicos de discussão. A política se torna, então, mais colada em circunstâncias ordinárias no mundo colonial. Essas circunstâncias ordinárias jamais tinham sido capazes, então, de criar projetos alternativos, isto é, projetos tendentes à ruptura das estruturas vigentes. Isso só ocorrerá no final do século XVIII. Tá? Então eu estou tipificando aqui essas situações de modo a nós entendermos a naturalidade e a essencialidade da vida religiosa na colônia como parte do próprio empreendimento colonial. Nada daqueles esquematismos de que a religião surge a partir do mundo material, né? Que a superestrutura é determinada pela infraestrutura, que o que realmente importava eram as motivações econômicas da conquista e da colonização. Se essas motivações importavam, e não há nenhuma dúvida que elas importavam, elas não importavam mais do que essas motivações, que, se sendo religiosas, são de ordem cultural. Tudo bem, pessoal?
eu vou sempre insistir muito nesse ponto, porque vocês sabem como é que é, né? De quando em quando a gente evoca aqui alguns lugares comuns em torno do ensino de história, em torno, enfim, de interpretações dessa história do Brasil colonial. E uma das coisas que a gente mais escuta, então, é que os europeus só queriam explorar, explorar, explorar. Tudo bem, queriam explorar e exploraram, não há nenhuma dúvida. E a forma de expansão da fé católica também é uma forma de exploração. Mas a redução dessa realidade, da criação desse império colonial, da criação então desses territórios e dessa sociedade na América Portuguesa, a redução a uma esfera material, uma esfera econômica, é um crime contra a compreensão do fenômeno numa perspectiva mais ampla. Isso soa convincente a vocês ou eu estou simplesmente pedindo para vocês acreditarem numa explicação e, digamos, veiculando aqui uma modalidade inadvertida de reprodução do mundo religioso? Isso tem que fazer sentido, né? Sim, o que faz então um sujeito largar as trouxas dele lá na Europa e vir se meter aqui no meio do mato? Sim, a perspectiva de promoção social, de nobilitação, de enriquecimento, sim. Mas o padre não está pensando só nisso. O padre está realmente pensando que ele precisa converter as outras pessoas à verdadeira fé, ao verdadeiro credo religioso. Isso ocorre até hoje. Faz parte, então, desse trabalho de expansão do catolicismo, claro, a conversão dos não católicos e a manutenção dos mesmos, que é uma tarefa muito mais difícil por vezes do que a própria conversão. Converter o sujeito e mantê-lo naquele estado. Bem, isso move então os missionários a cruzarem o oceano, a vir se meterem aqui numa série de incertezas. As pessoas acreditam nisso. E elas não precisam deixar de acreditar na exploração econômica que elas estão promovendo. Inclusive porque elas obedecem a normatizações vindas de uma visão de mundo que faz com que elas promovam uma sociedade desigual.